Já parou para pensar sobre o próprio pensamento? Aliás, já percebeu como usamos a linguagem para compreender processos mentais e tudo o que sentimos e experienciamos molda tanto a nossa capacidade de aprender uma língua quanto a nossa forma de compreender o mundo e a nós mesmos? Parabéns, você tem a mente de um linguista cognitivo. A linguística cognitiva amplia a visão tradicional da linguística e promove a discussão sobre a linguagem, mas não apenas como um sistema de regras arbitrárias, mas como um fenômeno vivo e dinâmico. Noam Chomsky foi um importante precursor para a linguística cognitiva ao relacionar a linguagem e fenômenos cognitivos pela primeira vez, em sua teoria gerativa, embora sua abordagem foque na sintaxe e na forma como as frases são geradas na mente, independente do uso social e do significado. Considerando a contribuição e os pontos de ruptura com a teoria chomskyana, estão aqui alguns conceitos e princípios básicos para compreender a linguística cognitiva. Linguagem e a não modularidade. A linguagem é vista como um instrumento de organização, processamento e transmissão de informação semântico-pragmática. Permeia as funções mais complexas porque é ela que processa as informações. Ou seja, a linguagem não é um sistema autônomo e o pensamento é corporificado. Isso significa que a nossa cognição, incluindo a linguagem, está ligada à experiência sensorial e motora. E integrado. Isso significa que a linguagem interage com a percepção, emoção, memória e outros processos mentais. O que rompe com a ideia de módulos independentes que exercem diferentes funções. Categorização e recategorização. Categorização é um mecanismo referente a agrupamentos com base nas semelhanças percebidas, o que permite organizar e simplificar o mundo ao nosso redor. Facilita a identificação de objetos, eventos ou ideias. Recategorização é a capacidade de reavaliar e reorganizar essas categorias à medida que novas informações são adquiridas ou conforme o contexto muda. Isso está intimamente ligado à interação social e à cultura. A ideia de que essas interferências vão modelando os significados. Categorização, como um exemplo, pode ser pão, como um alimento básico feito de farinha e água. E ajustando a categoria conforme o contexto ou novas informações surgem, pão como símbolo da tradição cristã, corpo de Cristo, vida. Isso pode se estender a conceitos mais abstratos como o tempo ou a felicidade. O tempo, em algumas culturas, pode ser cíclica a noção, a ideia do tempo, enquanto em algumas outras culturas pode ser linear, passado, presente, futuro. Frames e modelos cognitivos idealizados. Por exemplo, quando se ouve a palavra praia, consigo pensar em areia, guarda-sol, bebida refrescante, mar, sal, água salgada. Esses modelos estruturam nossa compreensão do mundo e influenciam o significado das palavras. O que tem muito a ver também com metáforas e metonímias. Pensamos por imagens. Não só figuras de linguagem, mas faz parte do pensamento humano. Basicamente, ajuda a entender conceitos abstratos, no caso das metáforas. A exemplo de o tempo é dinheiro, o tempo voa. E as metonímias nos fazem associar um termo a outro dentro do mesmo contexto. E espaços mentais e mesclagem conceitual. O nosso cérebro ele mistura diferentes domínios cognitivos para criar significados novos. Essa fusão explica como criamos metáforas complexas e interpretações criativas. E até mesmo os neologismos, as novas palavras. Enfim, a linguística cognitiva mostra como a linguagem reflete a mente humana, adaptando-se às experiências e necessidades. Processos como categorização, metáforas e mesclagem conceitual revelam a dinâmica entre forma e significado,
destacando a relação entre pensamento e comunicação. Lembrando que o fato de raciocinar sobre o pensamento e o seu funcionamento e o papel da linguagem nisso tudo, já estamos usando a língua dessa maneira para denominar os processos e fazer entender e chegarmos a conclusões fascinantes e instigantes.